E aí, pessoal, agora a gente vai continuar as aulas. Nessa parte aqui, a gente vai falar sobre roteirização. Bem, a gente tem que entender como é que a história ela tem que andar. Então, a gente tem 3 passos a seguir. O primeiro deles é o conceito, o segundo é a criação da história e, por último, e o mais importante, o roteiro em si, que aí você vai definindo cada etapa, como as falas, aonde ele está, como o indivíduo se sente. E aí, cada um desses 3 eu vou explicando. Lembrando que a cada quadrinista, escritor, etc., ele tem uma maneira de fazer o seu próprio roteiro, o seu próprio quadrinho, uma sequência para seguir. E esse aqui que eu vou passar para vocês é a que eu utilizo e a que eu passo para os meus alunos. Bem, como eu falei, a gente tem que seguir certas etapas para desenvolver o roteiro, certo? Então, a gente tem essas 3, que vai começar pelo conceito, a primeira. Mas o que seria esse conceito? Seria a ideia inicial do quadrinho ou da história do livro que você está desenvolvendo. Nesse sentido, o que eu vou desenvolver? Se eu vou falar sobre história de super-heróis, pode ser um conceito. Vou falar sobre uma história de super-heróis. Mas eu quero uma coisa mais aprofundada, um conceito que tenha certas características já nele. Posso dizer, João vai à padaria. É o plot da minha história, aquele conceito. Eu vou desenvolver uma história sobre o João indo à padaria. Então, vejam bem, vocês primeiro têm que desenvolver o conceito de vocês. O que eu recomendo geralmente é você desenvolver pelo menos uns 4 conceitos, quando você está meio perdidinho. Mas digamos assim, tem pessoas que enquanto está desenvolvendo a história, já dá aquele estralo e já está com a ideia na mente. Poxa, eu quero fazer a história de uma aventura fantástica em outro mundo. Esse também é um tipo de conceito. Então pensem bem, o conceito é nada mais, nada menos que aquela ideia que a gente tem no início. A segunda, que é a criação da história, é aonde eu vou desenvolver tudo isso. Beleza. Quero fazer um roteiro sobre uma aventura fantástica. Mas como é que seria essa aventura fantástica? Onde seria essa aventura fantástica? E aí eu vou falando. A aventura fantástica vai é o protagonista em que ela magicamente vai parar em outro mundo. E para ela voltar para a casa dela, ela tem que passar por certas etapas até concluir todos os desafios. Essa é a criação da história, que é basicamente eu dando detalhes. Quando eu tenho essas 2 etapas aqui desenvolvidas, eu vou para a terceira, que é a mais importante depois dessas, que é o roteiro em si. O roteiro é onde eu coloco as falas, expressões e lugares. Por exemplo, eu volto lá para a ideia da aventura fantástica. No roteiro, vou botar fulana de tal está saindo de casa e indo para a escola. Acidentalmente, ela leva um susto. Aí ela fala, poxa, eu levei um susto. E aí entra a descrição, que dá a expressão dela. Fulana está perplexa. Então percebam, tem toda a descrição do que está desenvolvendo aqui no meio do roteiro. Para quando for passar para os desenhos, ou até mesmo para a imaginação do leitor, se for um livro, já ficar bem exposto a ideia. Então, pessoal, como a gente viu, a gente tem um conceito, revisando. É a ideia inicial, é de onde eu vou tirar tudo aquilo, aqui bem iniciozão. E aí eu vou para a criação da história, que é onde eu começo a entender quem é personagem tal, onde ele está, para onde ele vai, tarará. Para ir para o roteiro, que é onde eu dou todas as características, todos os momentos, todas as falas do que vai acontecer na história, para ficar bem detalhado para quem vai desenhar, se é você ou se é outra pessoa, porque existe essa questão de ter um roteirista, que é só quem escreve, e ter quem somente desenha. Também tem o caso de quem escreve e desenha para outra pessoa também desenhar. Existem várias formas de fazer roteiros e esse aqui é um deles que eu acho mais plausíveis. E aí, quando vocês estiverem fazendo seus roteiros, é muito interessante dividir por atos. Por exemplo, ato 1 é quando começa a história, ato 2 é quando desenvolve e o ato 3 é quando finaliza. Então você tem que dar um problema, um desenvolvimento e uma solução. Pensem sempre nisso quando forem desenvolver a história de vocês, tá?